Boa noite a todos que nos acompanham nesta live transmitida pelo MCDR em conjunto com os demais movimentos do Partido Democrático Trabalhista. Temos aqui representantes, além do MCDR, do Movimento Axé, na pessoa do Reginaldo, do MAP, com os companheiros Pedro e Alberto, e da MT, na pessoa da Janete Teixeira. A ideia hoje não é se estender muito na sua fala. Cada um vai ter um tempo de 10 minutos para apresentar o seu movimento, dizer o que pensa a nível de partido. Eu não pretendo me alongar muito na minha fala, apenas fazer uma breve explanação para então passar a palavra para o Fábio, nosso secretário de Formação Política do MCDR no Estado, que é quem vai falar pelo movimento hoje. Bom, eu quero inicialmente agradecer aos companheiros que se dispuseram a estar aqui presentes conosco. Esse é um esforço para unir os movimentos internos, porque o PDT, sem os seus movimentos, não é nada. Nós somos a base, e é a base que constrói esse partido. Os movimentos internos do partido são seus pilares de sustentação, sem os quais a estrutura cai. Nós vivemos o dia a dia do partido. E, pelo menos no que depender do MCDR, nós sempre vamos levar adiante esse compromisso muito sério com o estatuto do partido, com o seu programa. Levamos realmente a sério a tarefa que temos de formar quadros comprometidos não apenas com o eleitoralismo, mas com a história do PDT. Não compactuamos com o oportunismo político e nem com aqueles que se utilizam da máquina partidária para impor programas outros, alheios ao que reza a nossa cartilha. E não poderia ser diferente, vindo de um movimento como o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, que carrega o nome deste grande educador e antropólogo brasileiro, que lançou as bases para a noção de identidade cultural e que, como defensor da democratização do ensino público, foi o idealizador do CIEPS e teve a oportunidade de trabalhar ao lado do grande governador Brizola, como seu vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, dois dos maiores próceres do PDT. Nós precisamos resgatá-los mais do que nunca. É urgente. A realidade brasileira clama por isso. O nosso partido, da mesma forma, precisa de quadros que valorizem tudo isso. E os nossos dirigentes precisam ter mais sensibilidade para valorizar o que tem em casa. Não tem necessidade de importar pessoas com interesses alheios ao que nós propugnamos, que muitas vezes são financiados até por organizações externas. Isso é um problema hoje aí de todos os partidos, né, da centro-esquerda, mas a máxima hoje deve ser ofertar formação política, porque, como já muito bem colocou o nosso companheiro Wendel Pinheiro, do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, do Rio Grande do Sul, na live transmitida semana passada, quem não se forma, se deforma. Quem não se forma, se deforma. Quem não se forma, acaba muitas vezes se utilizando da máquina partidária para passar ideologias alheias a que defendemos. E vejam, não tem nada de errado em defender outras ideias, em defender, enfim, o que quiser. Só que cada partido tem o seu programa.
E a nossa realidade conta com uma série de siglas partidárias que abarcam as mais variadas ideologias, até protofascismo. Então, vai do bom senso de cada um. E agora, para não me alongar mais na minha fala, eu passo a palavra agora ao companheiro Fábio Sampaio, que é quem vai falar pelo nosso movimento cultural Darcy Ribeiro. Fábio, é contigo. Boa noite a todos, boa noite, companheiros do PDT. Eu sou Fábio Sampaio, secretário estadual de Formação Política do MCDR em Santa Catarina. E o que eu tenho para falar sobre o MCDR? O que é o MCDR? O Movimento Cultural Darcy Ribeiro. A gente, além de resgatar a memória da Darcy Ribeiro, a gente tenta resgatar o pensamento desse antropólogo, desse professor, o pai dos CIEPs, junto com o Brizola. Nós defendemos a educação pública universal, de qualidade, integral, modelo do CIEP, e nosso escopo de trabalho é a formação política. O MCDR ele vai defender cultura nacional, a cultura regional. Uma das batalhas do MCDR é lutar contra o imperialismo cultural estrangeiro que domina o Brasil, domina a cena cultural. A gente vê aí aplicativo, a gente vê site de streaming que só tem cultura estrangeira, tem de todos os países do mundo, mas não tem nada no Brasil. E é sediado no exterior, leva lucros para o exterior. Existe uma indústria cultural estrangeira que leva recursos para o exterior. E o nosso trabalho no futuro vai ser fortalecer uma indústria cultural brasileira, defender a cultura nacional, as culturas regionais, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, a cultura do nosso povo, a identidade do nosso povo. E em questão de ideologia, o MCDR e o PDT, muito além da ideologia, defende o interesse nacional e trabalhador, o interesse da classe trabalhadora e o interesse nacional. Os partidos, muito além de ideologia, eles têm interesses, eles representam interesses. Do lado da direita, a gente tem os partidos que representam os interesses da burguesia. E aqui na esquerda, esquerda de verdade, a gente tem partidos e movimentos, no caso o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, MCDR, que defende o interesse da classe trabalhadora e o interesse nacional. O interesse nacional e o interesse popular da classe trabalhadora, da maioria da população que produz a riqueza, esse sim é o interesse que é defender. Não só a ideologia. A ideologia é uma ferramenta teórica que a gente usa para defender esse interesse. Deixar isso bem claro. A gente defende o interesse das maiorias. A maioria que é a classe trabalhadora. Independente se é carteira, se é servidor público, se é autônomo, se é entregador por aplicativo, a gente defende o interesse dessa população, que é a maioria da população brasileira, que é quem realmente produz a riqueza, e não os patrões. Interesse nacional. Porque sem identidade nacional, sem a questão nacional, não há como ter desenvolvimento, e sem desenvolvimento não há ter renda, emprego e como garantir o interesse da maioria da população. Portanto, para garantir a maioria do interesse da população brasileira, você tem que trabalhar a questão nacional, defender os interesses nacionais contra o imperialismo estrangeiro. Essas são as tarefas árduas, desafios do MCR. E aqui em Florianópolis e em Santa Catarina, nós temos uma grande batalha ideológica, uma batalha de interesses contra os movimentos de direita, os movimentos liberais que entraram no PDT. Movimentos esses que são bancados por empresários e por entidades estrangeiras. Esses movimentos se comportam como partidos clandestinos, esses movimentos elegem candidatos, fiz print de todas as páginas dos principais desses movimentos. Está bem explícito, bem claro, elegemos tantos candidatos, temos tantos mandatos. São partidos políticos, bancados por empresários e por ONGs estrangeiras, o que é vetado pela Constituição. Político brasileiro, partido brasileiro não pode receber financiamento externo, somente financiamento nacional. E o PDT teve a sábia em 2019 de vetar a dupla militância no PDT e nesses movimentos. Porque o PDT já tem seus próprios movimentos trabalhistas. Nós temos o MCDR, temos a Ação da Mulher Trabalhista, temos o MAP, Movimento dos Aposentados.
temos o PDT Axé, Movimento da Cultura Afro-Brasileira, o PDT Axé, representado aqui pelo Reginaldo. Nós temos os nossos próprios movimentos. Tem o movimento comunitário trabalhista, sindical do PDT. Nós não precisamos de movimentos liberais financiados por empresários, financiados por Jorge Paulo Lemann, por Luciano Huck, por Fernando Henrique Cardoso e por ONGs estrangeiras, que, por sua vez, são financiadas pelo governo americano. E é esses movimentos liberais que se infiltram em toda a esquerda que a gente vai combater. Nós somos, dentro do PDT, os guardiões do trabalhismo, do pensamento de Alberto Pasqualini, de Vargas, de Brizola, de Jango e de Darcy. Vamos defender, nós vamos dar formação e nós vamos combater a infiltração oportunista dos liberais financiados pela direita. E eu vou dar nome aos bois. RAPS, Renova BR, Acredito e Agora. E os similares. São todos movimentos financiados por empresários e por ONGs estrangeiras. E que não são bem-vindos dentro do PDT. O já teve a sábia decisão de proibir e, como nós sabemos, tem bancadas desses movimentos que não podem mais se candidatar pelo PDT. O interesse que o DR defende é o da classe e o interesse nacional, empresário, não interesses estrangeiros. E eu estou aqui. Pedro, é contigo, Pedro. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Vou falar todas. E agora eu passo a palavra para o próximo que vai falar. Obrigado, Fábio. Então, boa noite, Janete. Boa noite, Alberto, Fábio, Reginaldo, enfim, a cada representante aqui de seus respectivos movimentos. E agradecer também ao MCDR, né, na pessoa do Gabriel, que é o presidente, por organizar essa live junto com o Fábio e trazer, né, para o debate lideranças que atuam na base do partido, como falou o Gabriel. Eu sou Pedro Teixeira e milito no PDT já há alguns anos e sou aposentado, claro, e sou também, né, líder, um dos líderes municipal aqui do MAP, do Movimento dos Aposentados e Pensionistas, e tenho atuado, claro, né, como aposentado a nível da minha vida pessoal, né, já que não exerço mais uma atividade, não estou na ativa, digamos assim, né, trabalho como professor, voluntário, tenho atividades, mas a minha atuação fora do âmbito, né, particular, digamos assim, é a minha contribuição política como cidadão, como militante, que eu acho importantíssimo hoje e sempre, né? E que a negação da política tem sido uma constante, né, na cultura, né, já que estamos falando do MCDR, né, da cultura, tem a cultura política também, e a negação da política é uma das coisas mais desastrosas da nossa sociedade, porque a partir do momento que a política fica restrita a alguns iluminados, né, aos chamados caciques de cada partido, né, lógico, fazendo separação entre o que é direita e o que é esquerda, mas, enfim, essa é a cultura geral. Isso é péssimo na medida que o resultado da política acaba sendo contrário ao povo, porque o povo não participa da política e aqueles que participam em nome do povo, legitimamente, que são efetivamente representantes verdadeiros, eles acabam enfraquecidos e não conseguem, logicamente, né, defender, muitas vezes, fazer valer, né, defende, mas não consegue fazer valer aquilo que são os nossos direitos, que está na Constituição, nada mais do que isso, é cumprir o que está na Constituição cidadã, né?
que diz que educação é direito de todos, saúde é direito de todos. Nós estamos vivendo uma pandemia onde os mais velhos, inclusive, né, nós que somos a área de risco, se nós não tivéssemos minimamente um sistema único de saúde no Brasil, o que seria dessa população? Hoje temos 100 mil mortos, né? Já passado de 100 mil mortos, o que é lamentável, o que é desastroso, porque isso não devia, em hipótese alguma, chegar a esses níveis. Chegou, sim, por desgoverno desse presidente nosso, que apostou na gripezinha, em vez de apostar em políticas públicas, de fortalecimento do SUS, e é muito importante dizer isso aqui, com todas as letras, que se nós não tivéssemos o SUS, certamente já teríamos dobrado essa quantidade de óbitos no Brasil decorrente dessa pandemia. Então, ainda bem que temos o SUS, mas a todo momento ele sofre golpes, né? Está aí o teto de gasto, que não se pode gastar com saúde, que não se pode gastar com educação. Então, é muito importante que a população que ouve, né, que está acompanhando essa live, divulgue esse debate, porque nós estamos na mão de mais de 300 picaretas no Congresso. Nós temos 120 parlamentares que nos representam e os 300 que tem lá joga contra o povo. Né? E é exatamente por isso, né, como eu estava falando de início, eles afastam o povo da política para que exatamente quem chega lá, através desses financiadores que o Fábio falou muito bem, aí RAPs, Acredito, enfim, iniciativas empresariais. Os empresários investem maciçamente na política, gente, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, eles têm a maioria. Os trabalhadores, por sua vez, né, não estão devidamente representados em quantidade proporcional. Nós estamos lá em minoria. Então, o que tem que valer é o povo. O povo é que tem que se colocar, né? Se colocar efetivamente, não só na hora de votar, mas no seu dia a dia, participar das suas organizações populares, dos movimentos sociais. E isso também, não necessariamente eu preciso de estar num partido, né? Eu posso ser, né, uma liderança comunitária com uma participação efetiva na minha vida local, né? E é aí que as coisas acontecem, tudo acontece localmente, né? Depois, ela entra em outras esferas a nível da política, do Estado e da federação. Mas antes ela começa aonde a gente mora, no nosso bairro. Então, o MAP, como um movimento de aposentados e pensionistas, né, ele faz esse debate a nível né, dos espaços que a gente ocupa. Né? Eu, como disse, ocupo tanto espaço meu, né, no meu dia a dia, quanto do partido. Né? O PDT é o partido que eu escolhi para a gente fazer esse debate e defender políticas públicas, tanto a nível municipal, com o nosso vereador, né, quanto a nível estadual, com os nossos deputados, quanto a nível federal. Né? E a gente cobra duramente quando eles cometem algum deslize. Mas a gente precisa de também ter essa ressonância a nível, né, da população. Então, eu milito a nível local, a nível municipal, junto com o meu companheiro Alberto, que é o nosso presidente estadual, e em seguida vai dar aí o recado, né, para todo o estado de Santa Catarina. Ele é um grande companheiro e tem uma história muito bonita no trabalhismo dentro do PDT, e eu não sei como é que está meu tempo aí, mas não cronometrei, Gabriel. Não sei se eu posso fechar e já passar, acho que é melhor passar a palavra. Ô, Gabriel, por favor,
por favor, só um minuto. Me parece, Sim. quando o Gabriel iniciou aí, tinha dois objetivos. Um é apresentar o movimento e outro seria a questão eleitoral, não sei, municipal. Não sei se eu estou enganado, não ouvi direito, porque senão quem está apresentando faz as duas apresentações. A questão do movimento e, não sei, a sua opinião sobre a questão eleitoral municipal. Era isso aí. Então, Alberto, na verdade, a ideia inicial é cada um apresentar o seu movimento mesmo e, se quiser, falar um pouco da conjuntura partidária, a sua opinião a respeito. Posso Bom, fechar, então, fecho a minha fala nesse momento e depois a gente retoma, se for o caso. isso, fecha e daí já pode passar a palavra para o nosso companheiro Reginaldo. Contigo, Reginaldo. Bom, boa noite a todos. Não poderia começar sem poder saudar o meu orixá, que é o Orixá Bará. Pedir o agô, a bênção dos meus pares que estão nos assistindo, a bênção trocada dos orixás, né, dos nossos pais, dos nossos guardiões. Saudar na pessoa do Gabriel, pela excelente oportunidade de estar falando dos nossos segmentos socialistas, né, dentro de um partido político, nessa atual conjuntura. Saudar a Janete, no qual saudo todas as mulheres que estão inseridas nesse movimento, que são guerreiras, né? Saudar os pares Pedro e Alberto, também pelo grande trabalho exercendo frente ao MAP, e o Fábio, né, o grande representante aí do MCDR. Bom, não poderia deixar de iniciar a minha palavra sem primeiro dizer qual que é o motivo que nos leva a ter o movimento Axé. O movimento Axé, né, a gente tem que voltar um pouco lá na época da escravidão, onde que pessoas elas foram retiradas do teu espaço, do teu convívio, e a palavra correta, elas foram sequestradas do seu habitat. Nós estamos falando aí, nas Américas, né, de 13 milhões de seres humanos que foram tirados do seu ambiente e sequestrados e trazidos para se tornarem escravos. No Brasil, foram em torno de 5 milhões de pessoas que foram escravizadas, né? E essas pessoas, hoje nós tratamos, dentro do movimento, o movimento não é simplesmente religioso. Hoje o movimento, ele é um movimento de povos tradicionais, de matrizes afro-brasileiras. Por quê? Porque esses povos, ele tem uma linguagem própria. Ele carrega consigo a sua linguagem, a sua característica. Esses povos, eles carregam consigo a sua cultura, né? Ele carrega consigo os seus valores civilizatórios, as suas vestimentas, no qual estou hoje aqui, né? E também eles carregam a soberania alimentar. Por que a soberania alimentar? Porque eles plantam, o que eles plantam, comem. Então, o povo tradicional de matriz africana não é simplesmente resumir a parte religiosa. E é esse o resgate que nós trazemos quanto movimento do Axé, para dentro desse partido, que é o PDT, que nos abriu o espaço, nos reconhecendo como um movimento de luta verdadeira e legítima. Por que o movimento Axé? Hoje nós sabemos que é dos segmentos religiosos que é mais perseguidos a nível nacional. No Brasil, nós temos aí vários irmãos, várias casas de religião que são violentadas, violadas o seu sagrado, né, e atingidas por barbaridades que ocorrem a nível nacional, né? Então, esse povo hoje, né, o povo de tradição de matrizes africana,
ele, além do seu sagrado, nós trazemos dentro do fundamento a questão da natureza, né, no qual nós, os nossos orixás, eles fazem parte dessa natureza. Cada um dos nossos orixás são elementos da natureza. Ou seja, nós somos um dos maiores defensores da natureza hoje. A memória através também da oralidade, né? A ludicidade nas expressões culturais que nós temos, a visão de mundo, né? Como cosmovisão própria e os saberes da natureza, né? Na Convenção 169, que é a Organização Internacional do Trabalho, nós temos ali a autoidentificação, né? A não discriminação, a salvaguarda dos povos tradicionais, que aí inclui também os indígenas, os quilombolas, né? Que hoje a gente vê um ataque perverso, né? Que não existe aí por conta das autoridades, esse resgate da cultura, as especificações culturais de cada povo tradicional, a consulta e a participação desse povo dentro das políticas públicas, né? E a decisão de prioridades no desenvolvimento dessas políticas, né? Nós temos aí a questão da reforma agrária, que ela não vai para frente, né? Nós temos ali o decreto 6040, que ele fala justamente dos territórios tradicionais, os espaços e as necessidades de reprodução culturais, sociais e econômicas dos povos e comunidades tradicionais, que eles sejam utilizados de forma permanente ou temporária, observada no qual diz o respeito dos povos indígenas, povos quilombolas e, respectivamente, os que dispõem deste artigo. Então, existem leis, existem decretos, né, mas pouco é feito. Por que pouco é feito? Porque nós não temos representatividade. Hoje nós não temos representantes que realmente venha da origem dos povos tradicionais de religiões de matriz africana, dos povos indígenas, e quando tem, nós não podemos nos enganar, porque eles não nos querem lá. Então nós temos que fazer, sim, a nossa luta, e nós temos que utilizar do partido político como um caminho para chegar aos nossos objetivos. Hoje, infelizmente, nós não temos representatividade. Estamos agora em Brasília com uma frente parlamentar, que é uma teia que foi costurada com vários partidos, são 5 partidos que participam dessa teia para a criação da Frente Parlamentar dos Povos Tradicionais. Então, é um grande feito já para nós. Então, o objetivo do movimento Axé, não se enganem, porque não está voltado somente à religião. E esse espaço eu agradeço para justamente desmistificar e poder trazer um pouco da informação. O movimento Axé, ele vem com o intuito de resgatar as tradições dos povos de matrizes afro-brasileiras. Então, quando se fala de povo de religião, eles falam que não tem muito interesse, porque automaticamente você não vê aonde que esse povo pode trazer. Então, vou só fazer uma matemática com vocês aqui. Se nós pegarmos hoje o estado de Santa Catarina, dentro de uma estatística, aqui em Florianópolis nós temos em torno de 800 casas de religião de tradição. Nós temos 800 casas.
Nós calculamos que no Estado nós temos quase 15 mil casas de religião. As nossas festas, nossas festas não, né? As pessoas enxergam como festas, mas para nós são eventos religiosos, né? Se gasta, né, em torno de 20 mil reais, se a gente multiplicar esse 20 mil reais, que seja por 1.000 casas aqui no estado, nós estamos falando de 20 milhões. Se eu multiplicar pelos 24, pelo Brasil todo, nós estamos falando aí de um PIB aí de 8 bilhões aí no ano de gastos pelos povos de religião. Então, existe toda uma matriz que trabalha em cima dos povos tradicionais. Então, nós não somos simplesmente macumbeiros, como somos chamados de forma pejorativa, mas sim, nós contribuímos para o crescimento deste país. E chegou a hora de nós termos pessoas legítimas representando o nosso povo, seja ele na esfera municipal, seja ela na esfera estadual, ou seja ela na esfera federal. Nós estamos aqui, nós vamos lutar pelo direito do povo tradicional de matriz africana e do povo que é trabalhador neste país. Todos nós temos o direito de lutar pelo que nós achamos correto, e não simplesmente sermos escravos, porque hoje em dia, com essa questão da pandemia, ficou muito claro, todos nós continuamos sendo escravos nesse país, seja ele branco, ou negro, ou amarelo, ou pardo. Todos nós somos escravos desses aí capitalistas, racistas e que não nos representam, que é uma minoria. Então, essa seria a minha palavra. Agradeço a oportunidade. Axé a todos. Para quem é de amém, amém a todos. Janete, é contigo. Boa noite a todos. Em especial aqui eu vou falar com os nossos companheiros Gabriel e Fábio, né, que proporcionaram esse momento, é muito importante isso para os movimentos, e do MCDR, né, Movimento Darcy Ribeiro, ao Reginaldo, do Movimento Axé, ao Alberto e o Pedro, Movimento do MAP, dos aposentados, e eu aqui represento a AMT, a Ação da Mulher Trabalhista. Queria agradecer esse momento, acho que é muito importante para todos nós, acho que no momento, inclusive, com essa pandemia, com esse descrédito de tudo e de todos, eu acho que mostra que tem ainda muita gente que quer, sim, que o país tenha uma outra forma de ser olhada, uma outra forma de se fazer. E a gente acredita, e por isso a gente está aqui. Nós todos aqui, sem exceção, eu tenho certeza, estamos assim bem empenhados em que essa situação que está no país hoje, que ela mude completamente, mas vai de cada um de nós estar fazendo esse movimento, cada um nos seus espaços, mas tudo conjuntamente. Dizer aqui que a AMT, a Ação da Mulher Trabalhista, ela completa em 2020 39 anos. Então, 39 anos, tem estatuto, tem essa disputa, essa luta diária. Nós estamos com 39 anos, mas muita coisa ainda tem para acontecer, muita coisa tem que ser conquistada e muita coisa, assim, tem que ser ressignificada, tem que se desconstruir todos os preconceitos, e aqui vai de todos os tipos de preconceitos, não é só a questão do machismo, mas da intolerância religiosa, da questão, todas elas, todos essas pessoas que são marginalizadas, que sempre têm problemas, né, que a gente consiga, né, na verdade, se unir e fazer uma forma de que as pessoas consigam
né, ser valorizadas, serem colocadas nesse país e que as coisas melhorem para todos nós, né? Concordo quando falaram que nós que estamos em partido político, obviamente, né, a questão da formação política ela é fundamental, ela é muito importante para não se confundir, e essas questões que vocês colocaram, né, dessas RAPs e tudo mais, mas, assim, quem paga sempre quer algo em troca. Nada é de graça, como diz, não tem jantar de graça, não é mesmo? Então, assim, é muito perigoso isso, porque o partido tem seus estatutos, e ele tem que ser seguido. É para isso que a gente entra. Ou a gente analisa isso antes, ou a gente acaba trocando, e espero que, assim, que se realmente o partido já tem, né, como o Fábio falou ali, ele já tem suas normas e tudo mais para que isso não aconteça. Então, esperamos, assim, que o estatuto realmente seja seguido, porque o que não pode mudar é o estatuto e o partido, porque pessoas entram achando que vão mudar o que está posto. Então, assim, é óbvio, a minha luta, o meu espaço de luta é a questão das mulheres. Eu, por exemplo, em 2010, assumi como vereadora suplente na Câmara de Vereadores de Florianópolis, e era a única mulher naquela legislatura. Em 300 anos de Câmara, eu era a 8ª mulher a assumir. Nós não estamos falando de um município do interior do país, nós estamos falando de uma capital de Santa Catarina. Então, assim, tem muita coisa, tem alguma coisa que não fecha com o número de mulheres que tem, o percentual de mulheres que tem, o número de mulheres que assumiram, né? E ter assumido como suplente foi muito importante. Foi muito importante porque é um espaço que a gente tem. E a forma como é feita, muitas pessoas criticam a questão das cotas, as cotas de mulheres, as cotas de negros, as cotas de tudo. Eu também não gostaria que tivesse cotas para nada. Quisera que não se precisasse de cotas. Mas, infelizmente, as cotas são utilizadas para corrigir erros que tem nesse país, e muito sérios. E não são as cotas que ainda agora vão resolver isso. E nem é de uma hora para outra. Olha quantos anos que nós estamos nisso. Então, esses espaços têm que ser ocupados. Nós estamos fazendo campanha, inclusive, junto ao Fórum também suprapartidário de Mulheres do Estado de Santa Catarina, a campanha que vai ter muito legal sobre a questão do voto feminino. Então, para puxar, porque não é só a questão do poder que nós estamos buscando e que a mulher tem que ter, mas o real poder político, aquele de poder criar a legislação naquilo que a gente sabe que as mulheres precisam, que os homens, muitas vezes, pelo menos a maioria dos que estão aí, não conseguem nos enxergar. Nós somos invisibilizadas, na verdade. Então, nós queremos, sim, que as mulheres assumam em todos os âmbitos desse país aí, as mulheres ocupem os espaços, sim. É no legislativo, é no judiciário, é em todos eles. Nós precisamos até leis nós temos. O que a maioria acontece também é não ser cumprido nesse país, né? Então, assim, a gente quer, junto com todos esses movimentos aqui, buscar o melhor para o nosso partido, que é o PDT, o nosso 12, né? E porque a gente quer, sim, fazer diferença. Eu acredito e eu quero muito, muito que todos esses movimentos aqui, e mulheres, obviamente, também, que a gente esteja, assim, lá na Câmara, para a gente fazer diferença, para a gente buscar
o que precisa ser buscado, o que precisa ser lutado, porque está muito desigual isso. É uma Câmara, tanto em todas as esferas aí, a gente vê que nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos perdendo em tudo, só nos retiram direitos. Então, está na hora de mudar esse jogo aí, de colocar realmente pessoas que venham buscar, né? Que venham trazer para a população o que se precisa. Eu acho que um olhar, realmente, a empatia, ela tem que existir. Então, agradeço, tá? A todos vocês, adorei a gente estar aqui para a gente estar discutindo essas questões do nosso partido. Agora, eu gostaria que o Alberto falasse. Vamos lá. Boa noite a todos. Bom, falando sobre o MAP, como a sigla fala, é um movimento, né? Embora a maioria já sabe, mas é um movimento dos aposentados, pensionistas e idosos, né? É um movimento que também já tem há décadas, a nível nacional, do PDT. Nós, em Santa Catarina, nós instalamos ele em 2017, né? No qual eu sou presidente, o Pedro, aí que está presente, é o vice, né? E temos, né, do norte de Joinville ao sul, né, inclusive lá por Forquilinha e tal, temos membros, né? Passando por Palhoça, Jesus está em São José agora, nós temos vários companheiros, né, militando no movimento. Outra coisa que se pode dizer, os aposentados, que são a classe, uma das classes mais prejudicadas através de todos os tempos, né, principalmente aí nos últimos tempos, tirando direitos, né. Nós, inclusive, eu não sei se foi 2019, quando estava aquela discussão da Previdência, né, a reforma, quer dizer, a deforma da Previdência, né, nós trouxemos aqui, inclusive, um colega, um companheiro nosso do MAP Nacional, o Wilson Romero, ele é um aposentado, fiscal aposentado da Receita, daquela AFIP, Associação de Fiscais da Receita Federal, em que nos deu uma palestra muito bonita, quer dizer, muito bem embasada, né, com dados, etc, etc. Então, só para tocar um pouco dessa questão da Previdência, e que muitos, às vezes, não sabem, que acho que falam sempre que está deficitária, todo ano tem rombo, etc, etc. Essa Associação dos Aposentados da Receita fizeram um trabalho muito bom, que inclusive, isso desde 2010, se não me falha a memória, que a Receita tem superávit todo ano, não falhou um ano de 2000, foi feito até 2017, alguma coisa assim, tem superávit na casa de 50, 60 ou 70 bilhões por ano, né? E o que eles consideram para fazer os cálculos da Previdência, para dizer que está deficitária, é que eles só calculam a contribuição do empregador e a contribuição do empregado. E que, na realidade, na Previdência, o nome que se dá, o correto é Seguridade, porque se entra na Seguridade Previdência, a assistência médica, no caso, né, assistência social, inclusive, que se dá o nome de Seguridade. Então, esses cálculos que são feitos, que eu acabei de falar, né, é sobre a Seguridade, tudo que entra ali. E, nesses anos todos, que foi tudo em torno de 60, 70 bilhões de lucro por ano, eles não computam, no caso, como é que se diz, a loteria, eles não computam deixa-me ver aqui, loteria,
Aliás, os lucros das empresas, aquele CLL, CCLL, os lucros líquidos das empresas, não calculo importações ou exportações, enfim, vários itens, eles não computam. Então, só fala aquela parcela do recolhimento do empregador e do empregado. E, na realidade, a seguridade é todo este vários itens de recolhimento. Né? Bom, sabemos que nós, nessa atualidade, né, e que foi um crime, o maior crime de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, foi o que aconteceu em 64, com a ditadura. Né? A ditadura, ela só não aprisionou, torturou, matou, assassinou, mas, sobretudo, ela cortou a juventude, né? O desenvolvimento político da juventude. E isso que veio acarretando até hoje, a nossa despolitização. Esse foi o grande mal. Daí foi tudo em cima da mídia, do seu Roberto Carlos, do seu Ronivon, do seu não sei o quê, Chitãozinho Chororó, e o povo entrou nessa. Infelizmente, um povo que era politizado lá, em 64, 63, e que foi capado, digamos assim, né? Porque os partidos políticos foram, colocados na clandestinidade, né? E não puderam fazer nada, né? Só daí era as guerrilhas, a luta armada que não deu para suportar. Eu digo isso, né, porque eu vivi essa época, embora a minha aparência é jovem, isso e aquilo, mas né, a minha idade é como é que se diz? Ela tem um pouquinho de alguma coisa assim, só uns 69 anos e tal. Né? Mas então é isso, né? Eu, por exemplo, entrei no partido desde 89, na primeira campanha lá, do Brizola para presidente, né? Que eu muito me orgulho. Né? Enfim, nós estamos nessa situação por causa disso. Né? O nosso movimento realmente, né, vive esses momentos como todos eles, é difícil você construir aqui. É uma coisa que não dá para entender. Eu sei que houve toda uma situação, uma propaganda desde 2013, né, contra o PT, que, né, desmoralizou o PT de 2013 para cá, e que eu acredito que o resultado da eleição de 2018 foi a questão do anti-PT, mais até do que o próprio Bolsonaro. Porque, em sã consciência, quem é que podia votar naquilo? Né? Mas votaram. Mas eu acho que o percentual, assim, da votação, 60%, não sei dizer o número, mas 60%, 70% votaram foi contra o PT. Né? Só que eles consideraram isso um jogo fla-flu. Né? Não consideraram que estava elegendo um presidente de uma nação grande, como a nação brasileira, né? E consideraram um jogo fla-flu. O meu time é o Fla, o meu time é o Flu, e pronto, e vamos para o jogo. E ganharam. Né? Infelizmente, foi isso. E vejo, apesar de tudo, de todos os esforços, é uma guerra muito grande para nós travar, seja aqui, a nível de 2020, e principalmente porque o que muda um país é lá, é a eleição nacional. Aliás, é o presidente, a eleição de presidente. Não muda no estado, não muda no município, nada. Pode até ser eleito alguém da esquerda, alguma coisa assim, mas o que muda é lá. É a eleição do presidente da República, lá que ele dá as diretrizes, a meta, o objetivo de plano econômico, de infraestrutura, de desenvolvimento, etc, etc. É lá que muda, é lá que tem que se concentrar. Né? E nós temos um caminho a percorrer até 2022, que não é fácil. Né? Bom, é isso aí, Gabriel, não sei, né, se me fiz aí dizer alguma coisinha, mas estou à disposição.
Bom, então, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez aos companheiros que se dispuseram a estar aqui conosco, representando seus movimentos, MAP, Axé, AMT, MCDR. Parabéns a todos. Agradecer também aos nossos ouvintes pela paciência de nos ouvirem até aqui, nesse sábado à noite. E só para complementar o que já foi colocado pelo nosso companheiro Fábio, um recado aos dirigentes dos partidos, né? Vamos investir em formação política, porque só assim nós vamos dar qualidade aos quadros, como também combater a infiltração daqueles que não têm a menor deferência pelo nosso estatuto. A afinidade com os nossos princípios, ela vem da leitura, né? Nasce da leitura do nosso estatuto, as nossas diretrizes, as resoluções, enfim. E o melhor de tudo, não custa ler esse material, é gratuito e tem a acrescentar para aqueles que entram desconhecendo o conteúdo programático do partido, para não acontecer de vir para um partido de centro-esquerda querendo impor uma cartilha liberal, né? Como muitas vezes acontece. E não adianta falar só de eleição, o povo já cansou disso. Vamos dar formação política e investir nos quadros internos para formar um partido comprometido com a sua história, seus princípios, os seus valores, em respeito à memória do nosso grande Brizola. Partido não é feira, é coisa séria. Eu penso até que deveria ter formação política obrigatória para quem entra, porque senão se deforma, né? Como já disse o nosso grande Wendel Pinheiro aqui semana passada. E a pessoa recém-chegada, muitas vezes ela pega o ônibus já em movimento e quer se sentar na janelinha, e ainda por cima obrigar o motorista a mudar o trajeto. E não é assim, tem que haver respeito sempre, né? Bom, é isso, e boa noite a todos. Gabriel? Gabriel? Pois não, companheira, pode falar, companheira Janete. Eu também gostaria. É o Reginaldo que queria falar. Sim, fica à vontade. Gabriel, eu queria que cada um tivesse 2 minutos de considerações finais. Maravilha, então vamos conceder esses 2 minutos para que cada companheiro faça suas considerações finais. Janete, você que pediu primeiro, pode ir na frente, depois de você sou eu. Queria, sim, parabenizar, né, esse nosso encontro aqui. Isso nos fortalece mais ainda para saber que estamos no caminho certo, mas muito tem que fazer, realmente tem muito a fazer, mas quero muito que mais pessoas que realmente tragam algo de bom para a sociedade que sejam eleitas, que se mude isso de alguém pagar, alguém comprar uma cadeira nessas câmaras, porque é isso que está acontecendo ultimamente. Então, que o povo pense muito nessa questão de como ele vai escolher os seus representantes, porque depois fica difícil, porque quem pagou por algum voto, por alguma troca, seja ela qual for, depois ela não vai ter mais como cobrar nada, porque já foi pago por isso. Então, vamos trocar ou investir os nossos votos em quem realmente a gente acredite que vai fazer, vai mudar e vai melhorar a vida das pessoas. Olha essa tragédia que a gente está vivendo dessa pandemia, do número de mortes que tem, a falta de condições que as pessoas que mais precisam não estão conseguindo chegar, não chega para eles as ajudas, e se não fossem as pessoas no seu particular, no seu individual, na questão da empatia, tinha muita gente morrendo de fome. Essa que é a verdade, porque a maioria dessas pessoas foram desempregadas.
Esse país não é só o que está sendo colocado, e tem uma questão outra, que é a questão da saúde. É que até que ponto que é verdadeiro que esse governo, seja ele em qual instância for, se esses dados ainda não são verdadeiros, isso ainda tem muita coisa por trás disso. Então, vamos escolher, já erramos em escolher muitos, foi um erro? Foi, e daí? Agora, o que faremos com isso? Vamos pensar em quem a gente escolhe para que a gente seja representado da melhor forma possível. Essa seria a minha palavra para todos. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente. Boa noite. Eu vou ser breve. O que eu tenho a dizer sobre a política que vai muito além das eleições e quem está insatisfeito com o governo, quem está insatisfeito com a gestão do país, do estado, da cidade, participe da política. A juventude tem que participar da política, sim. Você tem que fazer parte de um partido político, é a única forma que a Constituição permite que você participe da política, que você exerça cargos, você tem que estar filiado a um partido. Eu convido todos os jovens a se filiar no PDT, se filiar no movimento cultural da Darcy Ribeiro, nos ajudar a construir esse movimento que vai defender a cultura nacional e regional popular brasileira contra o imperialismo cultural estrangeiro, vai defender o interesse nacional e do povo brasileiro. Esse é o nosso programa, essas são as nossas propostas. Você jovem, você adulto também, não importa a idade, procure saber da direção do PDT na sua cidade, venha se filiar, venha construir o movimento da Darcy Ribeiro com a gente, e você faz política, você muda a política fazendo. Se a política está ruim, porque tem gente ruim na política e os bons não querem entrar. Se você é uma boa pessoa, então entre na política e faça melhor do que os que estão aí, junto com a gente, construindo o movimento da Darcy Ribeiro, movimento cultural. E política e a gestão do país não é só o executivo, não é só o presidente, também é o legislativo, que faz as leis. Não importa quem seja o presidente eleito em 2024, tem a PEC do teto de gastos. É a emenda constitucional número 95, que impede qualquer gestão, impede qualquer mudança do governo. E essa emenda constitucional ela tem que ser revogada, ela tem que ser derrubada. E isso passa pelo legislativo, deputados e senadores. E esse ano são eleições municipais. A gente vai escolher prefeitos e vereadores. Então, você que está insatisfeito com a política, e você é uma pessoa boa e honesta, venha fazer política. Você tem que participar da política, construir o MCDR, construir o PDT, construir o trabalhismo. E por mim é só isso, agora eu passo a palavra para o Pedro Teixeira. Então, finalizando aí a minha participação nessa live, nesse programa, que eu acho que atingiu seus objetivos, né? Parabéns pelos realizadores e obrigado da companhia de todos. Mas só para dizer, nesses poucos minutos, que eu faço política porque eu sou um cidadão. Eu não faço política por interesses pessoais, até porque eu não dependo da política. Eu não tenho nenhum vínculo, né, monetário com a política que eu faço. Se eu tivesse e fosse legítimo, não tem mal nenhum. Não estou aqui criticando aqueles que têm. Mas eu acho que quem está na política, seja por essa questão ou por outra, ele tem a responsabilidade de pensar a política no coletivo. A política não é no individual, ela é no coletivo. Então é por isso que eu faço política. Eu faço política porque é a única maneira, é a única ferramenta que a gente tem de coletivamente atuar para mudar uma coisa. Você quer melhorar o ônibus do seu bairro? Você quer melhorar, sei lá, a iluminação da sua rua? Você quer serviços melhores, enfim? Como é que você faz isso? Adianta você ir na praça pública e simplesmente se manifestar sozinho? Pode até acontecer isso, mas tem que ser parte de um movimento, né? São os movimentos vivos da sociedade que podem mudar a realidade. E o político que está lá na Câmara de Vereadores, ou onde for, lá no Congresso, ele tem que ouvir o povo, né? O nosso sistema político, que também precisa de uma reforma, ele é bastante distorcido, porque nós
elegemos o fulano por N razões, às vezes a gente votou naquele fulano pela simpatia, ou porque ele me fez um favor, me fez um agrado, a gente elegeu aquele político e ele nos representa, porque o sistema é representativo. Se o sistema é representativo, então, né, ele está lá nos representando, mas nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar. Então, a mensagem que eu acho importante de ficar isso é para que todo cidadão se alerte disso. Não deixe a política só para os políticos. Entre na política e acompanhe a cada dia a ação de cada um. Isso é o mínimo que a gente pode fazer e que surte muito efeito. Essa que é a questão que eu queria deixar aqui. A minha bateria aqui pelo celular já está acabando, não vou poder falar mais e também o tempo é mínimo. Muito obrigado a todos e a todas. Janete? A Janete já falou, Gabriel, já fez as considerações finais. Agora seria o Reginaldo fazer as considerações finais dele. Reginaldo. Verdade, Reginaldo, contigo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade, agradecer as pessoas que estamos entrando em suas casas, né, que estão hoje em casa assistindo essa live, né, de uma forma ou de outra também, referenciar, né, essas perdas que tivemos a nível nacional. Mais de 100 mil pessoas já partiram destas, fizeram sua passagem, sensibilizar junto às suas famílias, né? É a dor de todos nós, né? Nós sentimos isso, né? Infelizmente, a gente não vê num curto espaço de tempo ainda que essa pandemia ela vá ser regularizada aí, mas a gente tem que torcer para que tudo isso aconteça e diminuir essa pandemia que tá afetando a todos. Eu gostaria de deixar aqui também os contatos, todas as nossas, os nossos movimentos aqui representativos, eles têm as suas páginas nas redes sociais, né, nas mídias, né, o nosso é PDT Axé Santa Catarina SC, tá? Vocês entram lá, tem os nossos contatos. Você que é do Axé, que não se sente representado e que você vê que não tem uma luz no final do túnel, existe sim. Não é lamparina, não é vela, mas nós temos que acreditar que é possível e utilizar dos partidos políticos como um caminho para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então está aí a oportunidade da gente crescer, da gente conhecer, da gente lutar pelos nossos direitos, né? E realmente trazer a legalidade para dentro das nossas casas, trazer a cultura, mostrar que o nosso fundamento não é simplesmente feitiçaria ou macumbaria, como no dito popular é falado, mas sim que nós hoje somos grandes responsáveis por muitas pessoas que vão no nosso terreiro hoje tomar um passe, tomar um alento, né? Além do trabalho social que nós fazemos o ano todo, não por conta da pandemia, mas o ano todo nós temos o trabalho assistencial dentro das nossas terreiras. Então, o PDT Axé está aí, esse movimento é para a gente realmente promover a nossa cultura, trazer para fora dos nossos terreiros o conhecimento, né, o respeito, né, em busca desse respeito, desse legado, né? Então, a gente vai deixar nossas redes sociais, PDT Axé SC, né, que é Santa Catarina, nós estamos lá, tem as nossas mídias, podem também conversar com os nossos pares, com Janete, com Fábio, com Gabriel, que com certeza nós estamos todos, com Alberto, com Pedro, nós estamos todos no mesmo ambiente, no mesmo coletivo, em pró de vocês, né, em pró de uma luta que é cessante, que é cansativa, mas que a gente vai conseguir vencer. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que Oxalá nos abençoe e que nosso Pai sempre nos dê vida longa e muita saúde. Axé a todos.
Agora o companheiro Alberto Claus do MAP. Alberto, isso. Bom, pessoal, eu vou falar só uma frase que eu acho que é tudo isso que a gente está dizendo. E isso foi dito pelo nosso grande líder, né, que foi embora em 2004, Leonel Brizola. Tudo se resolve em educação. Se não tiver educação, não adianta nada, 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 nada. Né? Por que nós estamos vivendo a isso? Por que nós elegemos há décadas um Congresso corrupto? E o pior, é o povo que faz isso. Por quê? Falta a ele a educação. Porque ele vai lá na hora da eleição, eu sei, a gente vivia isso, entrega o voto numa lata de tinta, 50 tijolos, 3 sacos de cimento, e aquilo que a Janete falou há pouco. Não adianta, se o cara for cobrar lá do deputado, seja lá quem for, eu te paguei, eu comprei o teu voto, então, tchau. Né? Então é isso. Educação também não é do dia para a noite, não é em 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Isso aqui é coisa de década, de 30, 40 anos. Se nós começarmos uma educação hoje, nós vamos ter frutos, talvez daqui a 30 anos, coisa desse tipo. E é só isso que resolve, senão nós vamos continuar nisso. Viu que coisa pior que foi essa eleição de 2018, meu Deus? Hã? Então é isso. Se não houver alguém comprometido, e pode ver uma coisa, as conquistas sociais do trabalhador só se conseguiram, isso a nível de mundo, hein? Não é só a nível de Brasil, se conseguiu só através dos partidos de esquerda, progressistas. CLT, senão hoje nós estávamos ainda trabalhando até morrer. Getúlio criou o voto da mulher, criou as siderúrgicas, Petrobras, Eletrobras, toda a infraestrutura, o FENEME, lá, aquele caminhão que era, e tratores, Fábrica Nacional de Motores, que ia dar o início da indústria automobilística do Brasil, só que ele morreu, veio Juscelino e colocou tudo importado, tudo para as multinacionais, Volkswagen, Ford, Chevrolet, etc, etc. Né? Então, tudo isso, e aliás, e nós, PDD, não conseguimos passar isso para a população. Não conseguimos, não sei, há um erro de marketing estratégico, não sei o que nós não conseguimos passar isso. Foi o nosso partido que conseguiu tudo isso. Né? CLT, Social, CSN, a Vale do Rio Doce, tudo fomos nós. Foi Getúlio. Né? E daí veio o sucessor, Jango, Brizola, etc. E nós não conseguimos. Não sei, existe alguma coisa aí e que continua, o povo brasileiro continua a eleger essas coisas que estão por aí. Não é? O Bolsonaro conseguiu ressuscitar como é aquele safado lá, como é que se chama? O Roberto Jefferson. Né? Ressuscitou agora. E nós praticamente estamos ressuscitando um aqui em Florianópolis. Né? Não entendo isso. Né? Eu realmente não dá para entender, mas é isso, dá para entender nesse sentido, que é a educação. Porque aí o povo deseducado que só pensa em não vou falar, ia falar rock, que é isso, música, é cultura e tem que ser, né? Mas só pensa em coisinhas, né? Às vezes vulgares, supérfluas. Todo mundo metendo pau nisso, naquilo, mas ninguém mete o pau, né? Que estamos entregando. Agora eu vi uma que parece que o Bolsonaro mandou um projeto que as loterias vão ser privadas. As loterias que são administradas pela Caixa Econômica vai ser para bancos, coisas assim, privados. Quer dizer, tudo, só tira a previdência, tira trabalho, contrato, tira tudo, não dá nada. E o pior, vamos ver o resultado dessas eleições de 2020 para ver o que acontece. Não sei, às vezes eu falo até para o Pedro, que eu sou talvez um pouco pessimista,
Mas é a realidade que a gente vê. Só espero que, né, que isso acabe. Senhores, boa noite a todos. Obrigado. Então, agora sim, feitas aí as devidas considerações finais, mais uma vez, então, agradecer a participação de todos os companheiros dos movimentos internos do PDT e nossos ouvintes pela paciência. Quero fazer um convite especial para aqueles que trabalhem, né, que laborem aí na área da cultura, mesmo que sejam simpatizantes dela, se somem ao nosso movimento e acompanhem também as redes sociais dos demais movimentos aqui presentes, porque política é isso, são coletivos e são as minorias organizadas que fazem as transformações necessárias no âmbito da política, e a história nos mostra isso. Obrigado a todos e um excelente final de semana.